em 30 segundos, em menos de um minuto, conversar com uma pessoa e já perceber qual é provavelmente o traço comportamental dele, se ele é dominante, influente, estável ou conforme. Isso vai facilitar a forma que você vai atender, a maneira que você faz a pergunta. Ele acaba se sabotando porque ele tem uma pouca compreensão sobre ele mesmo e sobre o mundo. Esse é o ponto-chave. Óbvio que isso só se adquire com a maturidade. E a maturidade necessariamente não tem só a ver com a idade, né? Tem a ver com a intensidade que você viveu a vida. Expor a sua opinião de uma forma muito contundente é aquela lógica da polarização, né? Você vai ter as pessoas que vão se apaixonar por você e tem as pessoas que vão odiar você. Mas eu acho que é isso. Quanto que isso é uma estratégia, inclusive, para que você vá ter esse sucesso. Começando mais um Melhor de 3, o podcast que procura integrar branding, growth e vendas como alavancas para melhorar e fazer o seu negócio crescer. Estamos aqui? Estamos aqui. Paulo Razeira, do trio aqui, eu sou o cara do branding e volta para ti. Paulo Milreu, o cara do growth e... Eu sou o Eli Sintra, o cara das vendas, e se você gosta de conteúdo que realmente te ajuda a melhorar os resultados, o teu lugar é aqui com a gente no Melhor de 3, para nós falarmos sobre brand, growth e vendas, mas com os conteúdos que não ficam por aí. Tanto é que hoje a gente tem um baita tema para falar aqui. Inclusive, agora antes aqui do nosso início, eu fiquei pensando, pô, isso aqui a gente devia ter feito o primeiro, né? Devia ser o primeiro tema, porque se a gente parar mesmo para pensar, ou melhor, ou quando eu paro mesmo para pensar, eu fico logo pensando. O maior problema de um negócio, normalmente dizem, não nós aqui, outras pessoas dizem que o maior problema de um negócio é o dono, certo? E ele também é a maior solução. Ele escolhe se ele quer viver na solução do negócio dele ou na dor do negócio dele. Quando ele está na solução, a gente pode dizer que ele está com alta capacidade de inteligência emocional. E quando ele está atrapalhando o negócio, está na dor, a inteligência emocional dele está ausente. Ele não está conseguindo contar com ela e, portanto, a inteligência emocional não contribui para que ele possa desenvolver o negócio dele. Essa é a parada de hoje. Vamos falar sobre inteligência emocional, principalmente nesses 3 pilares que a gente tanto gosta aqui. A inteligência emocional no brand, quanto que ela pode realmente influenciar o resultado, se é que a gente acredita que não, né? No growth. E eu quero também dar alguns pitacos aqui falando sobre inteligência emocional na venda, porque eu tenho olhado bastante para isso ultimamente, tenho conversado muito com vocês sobre o quanto isso é importante para uma equipe comercial, para o seu gestor, né? Porque ele está ali diante do cliente. Talvez é um dos pontos. Eu acho que todos os 3 marcadores aqui, né, brand, growth e vendas, são importantes. Mas estou sempre tendenciado a dizer que para vendas ou a inteligência emocional ela tem mais representatividade. Mas é só força de expressão. Eu acho que os 3 pilares são bem importantes. E aí, brand também conta com inteligência emocional para provocar os resultados que a empresa precisa, Razeira? Conta demais, né? A gente tem aí esse emocional. Sempre falo, né, que brand é construído ali no nível da emoção. Você fazer isso com inteligência, né? Fazer essa construção com inteligência ajuda para que o seu branding seja mais consistente. Eu acho assim, quando a gente fala de inteligência emocional, ele tem essa capacidade de ter um autoconhecimento, né? Então você tem que reconhecer as emoções, você tem que entender aquelas emoções e a partir disso você tem que tentar gerenciar ou influenciar. Gerenciar quando você está falando de si próprio, da sua própria marca, ou influenciar quando você está falando de outros, né? De terceiros, né? Do seu público, enfim. E essa construção, né? Quando a gente fala desse gerenciamento, percebe que se a gente gerencia, é uma gestão. Então é uma gestão das emoções. E branding é exatamente isso. A gente tenta reconhecer as emoções, entender que emoções que fazem mais sentido para aquela marca,
quais emoções que são próprias daquela marca, são autênticas, são genuínas daquela marca. A partir disso, a gente entende quais são as melhores formas de conectar essa marca com o público, e a partir daí a gente vai gerenciando, fazendo essa gestão, que não deixa de ser uma estratégia, não deixa de ter processos, um monte de coisa que a gente já falou em outros episódios aqui, mas o fato é que a importância de a gente saber que é possível, num certo sentido, dominar, né? Você agir de maneira proativa para fazer com que essas emoções sejam gerenciadas e você leve a marca para o lado que você quer, criando as conexões emocionais que são mais adequadas para a marca. Então, inteligência emocional, pelo fato de estar abordando aí emoções, tem absolutamente tudo a ver com branding. Quantas marcas já devem ter sido criadas com um nível de inteligência emocional dos participantes da criação ali menor do que eles deveriam ter? Porque a palavra de ordem, talvez, para o nosso bate-papo de hoje é autoconhecimento, né? Então, a inteligência emocional está totalmente ligada ao autoconhecimento. Então, supostamente, os autores que eu gosto de seguir dizem que o princípio da inteligência emocional é se conhecer, entender como você funciona em relação ao ambiente externo, né? Ao ambiente que está ao redor de você. Se você sabe o que te provoca ali, você vai poder utilizar aquilo quando é um recurso importante e também se proteger de coisas que afloram ações que não melhoram os seus resultados, né? Então é como se a gente estivesse dizendo o seguinte: se uma equipe está construindo, por exemplo, a marca, e dentro daquela equipe, ou dentro daquele grupo de trabalho, tem alguém ali que está muito motivado por determinadas emoções e não consegue se equilibrar para se proteger o quanto aquilo pode ser utilizado para o bem, o quanto aquilo pode ser utilizado e é só o interesse próprio, provavelmente ele vai influenciar negativamente aquela construção. É como se a gente estivesse falando que o cara está mais visceral ali, né? Ele está querendo impor muito mais do que entendendo que algumas emoções que ele está externando ali vem muito mais das experiências que ele teve, da vivência que ele teve, e ele está precisando equilibrar as emoções naquele momento, ou seja, ter inteligência naquele momento, para não deixar aquilo contaminar tudo que está acontecendo. Eu tenho uma frase que eu tenho utilizado muito para vendedores, né? Eu pergunto para o vendedor, quando a gente está falando sobre abordagem, técnicas, se ele prefere vender ou ter razão. Porque se ele tem inteligência emocional, ele consegue se equilibrar e entender que ele está diante de alguém que ele precisa solucionar o problema e não impor a solução. Ele não está ali para impor a solução para a pessoa, ele está ali para solucionar o problema que ela trouxe, né? E se o vendedor está muito visceral de novo, está sem inteligência, ele troca o problema da pessoa, ele quer resolver um problema que ele colocou, mas que agora não é mais o problema daquele indivíduo ali. E aí, no final, ele reclama que o cliente não comprou, e aí eu brinco, pô, você quer ter razão ou você quer vender, né? Porque se você quer ter razão, continue assim, impondo o seu problema para o cliente e gerando a solução que você teria se o problema fosse para você. Agora, se você quer vender, só entenda o que ele espera e solucione o problema dele, né? Sem levar isso consigo. É isso aí, Paulinho? Eu gosto de puxar esse assunto, fazendo uma abordagem um pouco diferente, mais focado na mentalidade, né? Eu acho que mentalidade, ou mindset, eu acho que para mim faz... Eu vejo, por um lado, mais de mentalidade como um princípio para gestão das emoções. Porque, assim, se eu perguntar para as pessoas, em geral, eu já fiz isso falando para algumas pessoas, se você pensar nas emoções, para onde você apontaria no seu corpo, a primeira coisa é que as pessoas, né, a maioria aponta para o coração. O peito, né? Aqui que eu sinto, né? Aqui que eu sinto. E, na verdade, as emoções nada mais são do que reações químicas produzidas por neurotransmissores, né? Produção dos hormônios, e que já foi descoberto alguns anos atrás que a grande maioria delas é produzida, inclusive, aqui embaixo, no estômago, né? No intestino. É onde realmente se produz a grande maioria dos neurotransmissores. E eles são produzidos a partir dessas
né? As emoções são produzidas a partir das reações químicas através desses neurotransmissores que são disparados através da sua biologia, das suas reações visuais, auditivas, né? Palavras que são ditas e tudo mais. Quando você passa a ter um profundo conhecimento sobre isso e se conhece, você entende o jogo dessas emoções, que é o jogo das reações químicas, das percepções, você começa a entender como se utilizar de uma parte da sua mente, que é a razão, para compreender ela. E tomar o cuidado, muitas vezes, de não usar só a razão para prejudicar também, né? Tem um livro interessante que eu tenho que chama de Mindfulness, né? De meditação de atenção plena, e ele fala assim, o cuidado com a razão é que quando você tem um problema emocional e exageradamente tenta usar a razão te leva a fazer comparações com algo ideal. E quando ela faz comparação com algo ideal e você não está no ideal, ela te massacra dizendo, tá vendo como você não está no ideal? É a razão te mostrando. Então esse jogo de lidar com a razão e lidar com as reações químicas que são a emoção é um exercício, né, que parte do autoconhecimento, da compreensão desse jogo das reações químicas continuamente. A gente tem uma equipe jovem, né? Quando eu falo para minha equipe jovem, eu falo para meus filhos, eu falo para o muito jovem, devido à pouca vivência deles, à pouca maturidade deles, muitas vezes eles não compreendem dessa forma porque eles vivem a vida, né? Diante desse turbilhão de emoções que é o começo da vida. E você realmente só começa a procurar esse autoconhecimento para compreensão de quem você é, às vezes mais tarde, né? Uns mais ou menos tarde. Quando eu levo isso para o empresário, né? O empresário normalmente ele reflete a empresa dele, de acordo com o que ele entende desse jogo e tem as emoções, ele reflete a empresa dele. E aí ele reflete a empresa dele, inclusive para tomar a decisão sobre devo ou não trabalhar branding, growth e vendas. Devo ou não ser persistente em trabalhar branding, growth e vendas. Devo então entender que existe algo a ser feito que eu não quero, né? Minha emoção diz assim, putz, você tem que agora trabalhar com gestão comercial. Vai trabalhar com geração de demanda e fazer tráfego pago e o resultado não vai vir em 1 mês, 2 meses. Esse negócio de marca, para quê? As pessoas estão comprando o meu produto. Então, ele acaba se sabotando porque ele tem uma pouca compreensão sobre ele mesmo. O autoconhecimento. E sobre o mundo. Esse é o ponto-chave. E óbvio que isso só se adquire com a maturidade. E a maturidade necessariamente não tem só a ver com a idade, né? Tem a ver com a intensidade que você viveu a vida. Legal. Deixa eu pegar um gancho aqui, Razeiro, porque é legal. O Paulo estava falando, eu lembrei do Dr. Laí Ribeiro, que há muito tempo atrás eu vi um vídeo do Laí que ele falava sobre o gestor, ele precisa ter tempo para tomar a decisão. Mas ele precisa se autocondicionar esse tempo. E como nós muitas vezes somos condicionados na posição de gestor a ter resposta, então tudo que a gente é perguntado a gente já quer responder, né? E ele falou, não, você precisa ter tempo, você precisa reservar um tempo para poder pensar na tua resposta, para você poder raciocinar e entender qual a melhor resposta. E depois de muito tempo atrás, eu olhava para aquilo e falava, pô, vou adotar, isso é importante. E durante muito tempo eu utilizei, continuo utilizando e principalmente aconselhando gestores, donos de negócios, gerentes comerciais antes de decidir, reserve-se um tempo para você poder dar a resposta mais adequada. Você não precisa ter resposta para tudo. Mas depois eu conheci o motivo pelo qual isso tem embasamento científico. E tem a ver com isso que você falou, Paulo. Uma doutora americana, a Jill Taylor, ela tem um artigo científico que ela diz que o processo de ira, o processo de raiva, ele é um processo químico, ele é um processo que ele dispara através das emoções, mas ele dura no corpo humano até 90 segundos. Até 90 segundos você está realmente recebendo uma carga de raiva no teu sistema nervoso. Quando você é contraposto, ou quando acontece alguma coisa que está diferente das suas expectativas, da tua vivência, do que você entende como correto. Depois de 90 segundos, tudo que você está sentindo tem relação com a tua vivência e com o teu desequilíbrio emocional.
não é mais um processo biológico agora. Agora depende de você. Se você consegue se autocalibrar, vamos dizer assim, se você consegue entender que ali já não é mais um processo biológico, quer dizer, agora você pode ter controle sobre aquilo, pode sentir menos raiva, menos tensão, você está mais preparado para poder agir. Por isso, então, eu entendi a dica do Dr. Laí Ribeiro. Falou, pô, no primeiro momento, quando a pergunta aparece, você provavelmente vai responder se aquilo está fora das tuas experiências mais adequadas de uma forma visceral, né? Irada, com raiva. Você precisa esperar aquela carga passar. Agora também não adianta você esperar 90 segundos ou 5 minutos que seja e você não ter o autoconhecimento para poder mergulhar em si mesmo e entender como eu trato melhor disso sem colocar as minhas emoções nessas respostas, né? Sem eu colocar aqui o meu privilégio, vamos dizer, né? Então, foi bem importante para mim esse conhecimento, porque eu entendi que para responder na bota, para responder rápido, provavelmente eu sempre vou errar, porque ali eu estou muito submetido a essa carga emocional. Posso responder depois, mas eu preciso também ter autoconhecimento, ou pelo menos me permitir entender ali, ó, como que minhas emoções ainda estão funcionando para essa resposta. Como eu sofro com isso aí, hein? Como eu sofro com isso. Às vezes está na ponta da língua, falando, puta, era isso que eu queria responder. Eu falo, não responda agora, reflita mais um pouco. Tem que dar aquela parada, pensar um pouco. Mas as coisas vêm juntas, né? Quando a gente fala dessa autoconsciência, de a gente se conhecer, saber como que a gente é, como que a gente age, como que a gente reage a algumas situações. E a partir daí, a gente exercitar um autocontrole, né? E quando a gente remete para as marcas, tem casos, eu lembro de um vídeo que eu fiz um tempo atrás, que tinha muito a ver com isso. Assim, o quanto que, de novo, é um gerenciamento isso. Dá para gerenciar. Quando a gente fala de marca, o principal dessa questão de inteligência emocional é a gente criar estratégias para tentar gerenciar e fazer com que essa gestão das emoções levem a marca para o lado certo, né? Para onde você quer que ela vá. Eu lembro um caso muito icônico da United Airlines, numa situação onde... Muito famoso, né? Eles eles tiraram um passageiro à força de dentro de um avião deles e tal. Eu achei que era outro. Eu achei que você ia falar era outro. Eu achei que era a história da guitarra. Eu sei. Da guitarra também, é outra. Da guitarra eu acho que foi da American. Acho que não foi da American Airlines, né? Mas esse voo do Canadá para os Estados Unidos, que a banda... Os caras quebraram a guitarra do vocalista. O cara fez mais E o cara era compositor, e o cara compôs compôs 3 músicas em 6 meses e arrebentou com a companhia. É isso aí, é verdade. Mas esse da United é assim... Não quebrem minha guitarra, não quebrem as minhas guitarras. Né? É muito legal esse case também. Mas esse da United, um passageiro, na verdade o que aconteceu? Eles tinham uma situação lá num voo que eles precisavam alocar uma pessoa da United dentro de um avião que ia chegar numa cidade X por algum motivo. E eles fizeram várias situações. Primeiro eles ofereceram para todos os passageiros dinheiro para quem quisesse descer, ia ganhar uma grana. Ninguém quis descer, que estava todo mundo com pressa. Depois eles aumentaram essa grana, ninguém quis. Aí eles começaram, se não me engano, eles sortearam qual era o banco que a pessoa ia ser... Indenizada. Indenizada, mas forçadamente ela ter que descer e pegar um outro voo depois. O fato é que ficou numa situação onde o passageiro, que foi sorteado, entre aspas, ele não podia, parece que ele era médico, alguma coisa assim. Enfim, ele tinha que chegar na outra cidade lá. Ele não quis descer e tal. Eu sei que a equipe da United tirou a força. E aí, obviamente, em tempos de mídias sociais, deve ter sido em 2018, 2017, alguma coisa assim, né? Tudo quanto é celular estava ligado ali, só esperando para ver o que ia acontecer. E foi super divulgada essa situação do cara sendo arrastado pelo corredor do avião, você imagina. Mas eu estou contando isso pelo seguinte. Muitas vezes esse gerenciamento da inteligência artificial, da inteligência emocional, a marca até tem alguns parâmetros de como isso deve ser feito, mas e aí se a equipe não está treinada para aquilo? Se a equipe não está preparada para uma situação de autocontrole? Porque depois da autoconsciência, de eu saber como que eu reajo a certas situações, eu tenho que saber como que eu devo reagir naquela situação específica e ter esse autocontrole, agir com calma, com serenidade, respirar, pensar 500 vezes antes de agir e tudo mais. O fato é que a equipe ali não teve esse autocontrole e agiu por impulso, certamente não de acordo com o que está no manual da empresa,
Mas o fato é, dia seguinte desse acontecimento, a empresa, o valor da marca caiu mais de $1 bilhão no dia seguinte. Ou seja, o quanto que inteligência artificial, inteligência emocional, quando é má gerenciada, pode causar danos gigantescos na marca, inclusive financeiros, né? Porque é um dano para a reputação da marca. E o quanto que, se você não tem a equipe envolvida nisso, você ter estratégias para manter a sua equipe treinada para isso, porque quando a gente fala de autoconsciência, autocontrole, a gente está falando, de repente, de nós mesmos, né? Eu tenho que ter minha autoconsciência, eu tenho que ter meu autocontrole, eu tenho que ter empatia, etc. Mas quando a gente fala de uma marca, a gente está falando de muitas pessoas que vão construindo essa marca, muitas vezes longe do olhar do gerente, né? Do dono da empresa. Então tem que ter um gerenciamento, tem que ter essas estratégias, tem que ter processos pensados, desenvolvidos, muitas vezes até para treinar a equipe para como devem agir em situações extremas. Porque quando acontece tudo normal no dia a dia, não é um problema. O negócio é quando acontece algo que foge do comum e alguém sai do padrão de como se esperaria que aquela marca iria agir, né? E aí gera essa desconexão emocional e os prejuízos são gigantescos. Pela falta de autoconhecimento. Sem dúvida. Não é isso, Paulinho? Hoje eu dou tanto valor para isso, assim, isso é tão significante, né, que recentemente a gente reorganizou o nosso book de treinamento na consultoria e a gente elegeu níveis de treinamento supostamente para dizer para a empresa e para a equipe, falar, pô, o vendedor ele vai ter o melhor desempenho, a melhor performance de acordo com a evolução dos níveis de treinamento. E claro, né, isso já gera algum tipo de avaliação em alguns projetos que a gente tem. Porque imagine, se eu pego um gestor que ele acredita muito no produto, ele não aceita que o nível do produto é o nível 1. E a gente diz lá que o primeiro nível que o vendedor precisa cumprir é o nível de produto. Ele precisa conhecer do perfil do cliente ideal, ele precisa conhecer as características do produto, ele precisa conhecer os atributos, ele precisa conhecer os benefícios. Através desse benefício, ele precisa montar as perguntas-chave, as perguntas que provocam aquela expectativa do benefício aparecer. E essa empresa precisa ter uma proposta de valor clara e contundente ali, que contamine a equipe. É o primeiro nível para o vendedor. Depois disso, ele vai trabalhar a técnica de relacionamento, então ele precisa conhecer técnica de venda mesmo, como funciona as técnicas de relacionamento. Eu gosto mais de chamar hoje de técnica de relacionamento, para depois ele trabalhar o terceiro nível, que é processo de venda. Ele ter etapas para cumprir quando ele está diante de um potencial cliente, seja ativo, passivo, seja pela internet, pelo WhatsApp, ou por telefone, ou até presencial. Então, você pode ter vários processos de venda que um vendedor possa executar de acordo com a oportunidade. Então, quando a gente chega no terceiro nível, é uma baita bagagem, convenhamos. Cara, ele já conhece de produto, ele já conhece de técnica de relacionamento e ele já conhece de processo de venda. Só que eu digo que o quarto nível é o mais importante de todos. E eu brinco hoje muito dizendo o seguinte, pessoal, a gente não vai pelo primeiro, segundo, terceiro nível, a gente vai pular para o quarto nível. Porque o quarto nível é justamente o nível da inteligência emocional. É o vendedor se conhecer, ele se autoconhecer, para ele saber do que ele precisa se proteger e do que ele pode usar quando ele está diante de outra pessoa. E um fato que eu brinco muito também nessas rotinas é dizer para ele o seguinte, no momento que você se conhece, você tem mais facilidade de conhecer o outro. Você fica com mais um olhar mais clínico para conhecer outra pessoa, né? Eu gosto muito de, logo nas primeiras sessões, aplicar o DISC, porque o DISC ele é simples, né? Principalmente da maneira que a gente coloca aqui. A gente não coloca o assessment completo, a gente coloca lá 40 perguntas. E aí é fácil para a pessoa identificar dominante, influente, estável e conforme. E aí eles começam logo a olhar para os pares, né? Eles começam logo a olhar para a esposa, para o esposo e entender, pô, eu sou conforme, meu marido é dominante, é por isso que dá algumas confusões. E aí a gente faz algumas brincadeiras de provocar ele a entender, pô, você consegue em 30 segundos, em menos de um minuto, conversar com uma pessoa e já perceber qual é provavelmente o traço comportamental dele, se ele é dominante, influente, estável ou conforme. Isso vai facilitar a forma que você vai atender, a maneira que você faz a pergunta. Imagine só, como eu tenho que perguntar para um dominante diferente de um conforme. Para um conforme eu posso fazer a pergunta afirmando. Para um dominante eu tenho que fazer a pergunta e deixar
bem para ele mesmo, ó, o senhor decide, tá? Eu não confio que eu tenho a decisão, confio que você decide. Esse quarto nível é o nível mais importante para um vendedor. Eu gosto de dizer que nunca seria possível alguém trabalhar em atendimento de pessoas sem se conhecer, sem conhecer a si próprio. Como que ele vai atender alguém se ele nem se conhece? Provavelmente ele vai pisar no pé da pessoa o tempo inteiro, ou qualquer pisãozinho no pé do potencial cliente no atendente ali já vai virar uma morte súbita ali. Ele me matou, como eu gosto de brincar, né? O cliente às vezes fala um bom dia diferente, o vendedor, por não se autoconhecer, ou a vendedora, por não se autoconhecer, já acha que aquele tom de voz está implicando em algum tipo de conotação pessoal, né? Ele não gostou de mim, ele não foi com a minha cara. E isso tudo está escondido lá no autoconhecimento. E aí, só para não deixar vago, né? Pô, quais são os outros 2 níveis, né? O 5º nível é, se ele quer ser um gestor, ele vai ter que trabalhar gestão e acompanhamento. Como ele fazer isso daí, porque agora ele não ganha fazendo isso. Ele desenvolve as pessoas para ganhar. Quer dizer, ele vai precisar desenvolver as habilidades emocionais da equipe para ele poder vender mais. Então, o 5º nível é o nível para quem já quer ser gestor. E aí vai ter que trabalhar processo, mas vai ter que trabalhar liderança também. E o 6º nível é a inteligência espiritual, que pode ser para um outro episódio. A gente vinha aqui falar de inteligência espiritual, né? Porque é a conexão mais profunda, no meu modo de pensar, do autoconhecimento, né? É quando você se conecta com Deus e o teu autoconhecimento ali está aflorado mesmo, né? Aquilo provavelmente seja genuíno. Então, olha só, para uma equipe de venda seria fundamental a autointeligência. E aí eu pergunto para você, Paulo. Não pergunta não. Não, vou perguntar. Eu ia fazer uma pergunta. Ele gosta de perguntar. Quando ele tá do lado de cá, ele gosta de perguntar. Não, eu ia perguntar agora. Eu ia fazer que nem no último episódio, só fazer pergunta difícil. Quantas equipes comerciais que você conhece, que os vendedores que participam daquela equipe já fizeram uma boa leitura e conhecem, já se conhecem, já tem um autoconhecimento e, portanto, a inteligência emocional dele está maior. Ele já fez um DISC, ele já fez um traço de caráter, ele já fez modelo representacional. Né? Quantas equipes você conhece que os vendedores já sabem exatamente quem são? Eu vou não responder com uma pergunta que responde. Se a gente está colocando tanto a importância dessa inteligência emocional para ter esse mundo empresarial perfeito em todas as áreas, como que a gente vê tantas empresas crescendo, evoluindo, aumentando a sua receita, aumentando a sua equipe, ganhando mercado, e não tem isso? Será? Eu acho que o United Airlines chegar no patamar que ela chegou e ter um problema como esse. Tá. E outras que a gente vê. Quer dizer, será que isso é algo mais recente? Será que o consumidor estava disposto a aceitar produtos e empresas nos últimos anos que não tivessem tanto essa compreensão? Será que a gente vai ver isso com uma mudança de geração? Será que essa geração Z nova que está aí no mercado e que está tanto sendo falada, que está no mercado de trabalho e vai atender talvez a geração Z também como consumidora, o que vai acontecer desse imbróglio todo? Eu vou responder. Também não respondendo, fazendo uma pergunta. Vou provocar. Defesa aqui. Aí o Azeira conclui e dá a resposta definitiva final. Ô Paulinho, agora recentemente você proporcionou essa experiência, né? A gente teve com empresários em encontros, empresários aqui da nossa região, aqui do interior de São Paulo, com a jornada grandiosa e de muito sucesso. Depois a gente teve a experiência de entrevistar ou de estar numa sala com um dos empresários. Eu não consigo deixar de enxergar muito equilíbrio e inteligência emocional nesses empresários. Não consigo deixar de olhar e falar assim, é um pilar importante dos resultados que esse cara conseguiu. E isso, inclusive, durante ali as sessões, justificava muita coisa para mim. Falei assim, cara, não é assim que se monta uma empresa, só com acaso e tocando tambor, não. Chegou lá, não, né? a forma de lidar. Um dos empresários trouxe o CEO, né? E você vê o CEO falando de tratativas que eles tinham há 25 anos atrás, como que
o proprietário da empresa se posicionava na orientação, né? Depois a gente teve a sessão com 12 empresários ao redor de um empresário ali que fez uma fusão agora, ele colocando ali o quanto ele busca a integridade espiritual e a integridade emocional para ele tomar as decisões, o quanto isso potencializou ele ser constante, persistente. Então, definitivamente, eu não acredito. Posso estar errado, mas eu não acredito. Eu acho que isso é uma condição importante para os negócios terem resultado. E quando a gente vai e fala de uma empresa multinacional que tem um problema como esse, eu trago também um outro olhar muito cético meu. É que, como eu já tive a oportunidade de trabalhar com empresas multinacionais, eu vejo que muitas delas é uma casca de ovo, tá? Então a gente vê aquela big empresa e quando você se aproxima do núcleo duro ali, ele não é duro nada, ele é frágil, tá? Então você percebe ali que o negócio está muito tracionado por capital, muito investimento, né? E que, aquele negócio está muito sensível e frágil mesmo, porque a proposta de valor está ausente, tá cada um pensando na sua própria grana, e eu não vou dizer que a empresa não faz movimentos, uma que eu trabalhei muito tempo, ele trazia levava os executivos para a Europa, os caras faziam imersão de 6 meses com uma alta diretoria lá, justamente para beber da fonte e voltar com a cultura. Agora imagine só, o cara tem 20 mil funcionários, 15 mil funcionários, difícil isso contaminar. Então, quando você vai lá, você percebe que tem a tentativa, mas com muita dificuldade. Eu vejo assim, os negócios menores que já começam assim, como esses empresários, você vê que até hoje o negócio está forte. Um dos negócios que a gente teve a oportunidade de ver lá, eu tenho uma conhecida que trabalha nesse negócio há muitos anos, e ela fala com admiração do proprietário. Ela fala com altíssima admiração. Imagine hoje, deve estar com 6 mil, 7 mil funcionários, né? E até hoje ela está lá como supervisora e falando com admiração do proprietário e da forma que ele trata, exatamente como eu vi o CEO falando. Então, aquela inteligência ali é cultural, né? Ela está ali desde o início. Respondi sem responder, né? A resposta final é do Paulinho Razeira. Agora você conclui e dando a resposta. Conclui e diz para nós o que é a verdade. Isso é famoso lacrar, para lacrar. Agora lacra. Eu acho o seguinte, olha, essa provocação sua não é à toa se a empresa chega em estágios, né, de muita evidência, de muito sucesso econômico, etc. Certamente tem traços de inteligência artificial ali. Inteligência emocional ali dentro. Tem também agora traços de inteligência artificial. Eu não sei se vai ter todos os traços de inteligência emocional, mas certamente... Se você for pensar, uma característica dessa inteligência emocional é a capacidade de se colocar no lugar do outro, a tal da empatia. Quando você se coloca no lugar do outro e você entende a necessidade e desejo do seu potencial cliente, por exemplo, você vai desenvolver os seus produtos de modo que o seu cliente vai gostar daqueles produtos, daqueles serviços, porque eles respondem a uma necessidade real do seu cliente. Então isso já é um traço de inteligência emocional, né? Essa empatia. Se você pega, por exemplo, marcas que aplicam isso, de se colocar no lugar do consumidor, você pega a Dove. Dove tem uma base da forma onde ela se posiciona, lá da Real Beleza, que é muito isso, né? Ela tenta ser essa marca que representa os padrões de beleza que não são as tradicionais do que antigamente a gente via na mídia, né? Daqueles formatos tradicionais de beleza. Eles foram popularizando outros formatos que não eram tão populares, digamos assim. E, de novo, essa questão de que é possível você desenvolver estratégias para isso. Se você tem uma outra marca que é muito icônica também, quando a gente fala até de empatia, a rede de hotéis Hits. Eles têm... eu estava falando anteriormente sobre a United, que foi problema, às vezes, de falta de treinamento da equipe. Olha só como essa Hits, eu lembro de ter lido a respeito. Eles têm lá processos, eles têm lá uma tal de história UAU, onde nos, sei lá quantos países que eles estão presentes, 30, 50 países que eles estão presentes, eles contam para toda a equipe a mesma história UAU que alguma das pessoas da equipe vivenciou. E essa história, em geral, foi história onde essa pessoa, esse funcionário do hotel, identificou em algum hóspede ou alguma necessidade que às vezes não estava explícita,
mas ele identificou e ele resolveu isso. Inclusive, eles fazem até, olha só, né, eles têm a rede de hotéis dá $2.000 por hóspede para que a sua equipe encante aquele hóspede. Você imagina, faz parte do manual dessa empresa. E aí tem histórias fantásticas em relação a isso, onde a equipe fica o tempo inteiro procurando nos hóspedes como que eu posso encantar baseado em necessidades que aquela pessoa tem e que às vezes ela não está expondo, não está verbalizando, né? E aí tem casos maravilhosos em relação a isso. O encantamento que surpreende, né? Exatamente, essa surpresa. Então tem casos lá, por exemplo, de um casal onde acho que a esposa era cadeirante e o marido falou, nossa, como seria ótimo se eu conseguisse levar minha esposa até a praia, mas não dá porque tem areia. Dia seguinte, a equipe fez o quê? Montou uma passarela que chegava até a água do mar só para levar a noite cheia de luzes, de velas, sei lá o quê. Prepararam todo o ambiente para o marido conseguir levar a esposa até o mar. Tem outra situação onde eles identificaram, um funcionário identificou que alguém de um hotel, não sei aonde, lá da Tailândia, por exemplo, tinha alguma restrição à lactose, sei lá o quê, e precisava de um produto que eles só encontraram a 500 quilômetros dali, deram um jeito de trazer esse produto só para atender essa pessoa no café da manhã do dia seguinte. Ou seja, tem um processo aí, tem um treinamento, tem uma mensagens sendo enviadas da marca para a equipe o tempo inteiro de qual é o procedimento que a gente gostaria que todo mundo compartilhasse aqui dentro da nossa equipe. E dessa maneira você vai dizendo o que é correto e o que não é correto. Você vai, digamos, montando ou influenciando a cultura da empresa para que todo mundo haja da mesma maneira. Mas, voltando naquilo que você falou, eu acho que quando a empresa está desenvolvendo seus produtos e serviços realmente focado no desejo e necessidade real do consumidor, já é inteligência emocional na veia. A base a origem primordial ali do conceito de growth hacking é justamente ser uma mentalidade, né? Então, a ideia de você pensar growth o tempo todo é colocar na sua mentalidade. Ela tem, sim, um método, né, experimentos, métricas, definição de métrica principal, mas primordialmente é a mentalidade de pensar em crescimento, né? Então vem de você gerenciar todo esse processo para continuamente pensar em crescer, continuamente descobrir alavancas para esse crescimento. E aí você tem que ter um aprofundamento nesse consumidor, na empresa, para eu conseguir mover as alavancas dentro da própria equipe. Porque uma equipe de growth hacking dentro de uma empresa, ela faz parte de um processo maior que tem que trabalhar com a própria empresa, para que a empresa se mova a esse crescimento. Isso tem muito a ver com um pouco da cultura que você falou, né? E o processo de educar as pessoas para pensar nesse crescimento. E tem muito a ver para você fazer um alinhamento muito claro sobre a gestão dessas emoções, dessa mentalidade de emoções dentro da equipe, para que elas compreendam o quanto isso é importante. Porque se você não compreende o quanto isso é importante para cada um, é muito difícil você fazer um alinhamento de pessoas que vêm das suas casas com problemas, necessidades, desafios, crenças, experiências e tudo mais. Então, dentro de uma empresa, por isso que eu fiz a pergunta, esse processo é altamente complexo. E aí parte desse empresário, né, esse líder principal da empresa, ter essa boa gestão das emoções, esse autoconhecimento, a compreensão da sua mentalidade, para lidar com isso. E talvez uma das qualidades que ele precisa ter muito importante seja a persistência e a perseverança, olhando o objetivo, a constância para entender que muitas vezes o que ele vai fazer não vai dar o resultado imediato, e aí ele precisa fugir do que é trazido do dia a dia nosso, né? O curto prazismo, o imediatismo. E eu acho que isso é onde acaba influenciando a tomada de decisão desse empresário e da sua equipe para lidar e contratar e executar branding, growth e vendas. Eu acho que esse é o ponto. Por mais que o empresário seja um grande líder muitas vezes na sua empresa,
Por mais que a sua equipe esteja muito alinhada, às vezes eles estão buscando uma resposta que não existe no mercado, mas as mensagens que vêm do mercado é que ela existe. A resposta do jogo fácil, a resposta que o resultado vai ser mais rápido, a resposta de que eu preciso ter um negócio e empreender e vai ser tudo fácil e vai dar certo. Eu achar, principalmente que um profissional que é muito técnico e começa a empreender, né? É característica de um profissional liberal. Basta eu fazer muito bem meu trabalho que vai dar certo. E não basta você fazer muito bem seu trabalho. Na verdade, você tem que fazer um trabalho empresário, porque muitas vezes o trabalho técnico não vai dar resultado. Não é isso que a empresa precisa. Não é isso que a empresa precisa. E eu preciso ter um profundo autoconhecimento para eu poder lidar com isso. Porque você mesmo chega dentro da sua empresa, né, com os seus desafios, dores, necessidades, se depara com uma realidade onde você tem que liderar a sua equipe, conduzir a sua equipe e descobrir se tudo está funcionando bem ou não. Então, por isso que eu digo que esse jogo dessa gestão é 24 horas. Você é em estado de alerta o tempo todo. Não tem paz? Não. Então, não tem um descanso da sua gestão de emoções? Não. Sua gestão de emoções é 24 horas. Você tem que fazer a gestão o tempo inteiro. E aí, você trazendo aquele tema, tem diferença entre as empresas de resultado e empresas que não têm resultado através do ponto de vista da gestão emocional? E aí a gente falou da pequena, que a gente teve as experiências de conhecer. Pequena não, já são grandes empresas agora, né? E das multinacionais. Uma coisa que veio logo, Paulo, é a questão da gestão emocional para contratação. Não é? Quantas dessas aí que a gente viveu, a gente está lá, inclusive convivendo com um problema de contratação no momento de falta de gestão emocional, não é? E aí quando a gente vai para essas que estão prosperando a passos mais longos e a gente olha e fala, esse empresário tem uma boa condição de inteligência emocional, ele tem esse processo de montagem do time com excelente gestão emocional. Ele monta o time, não é de um dia para a noite, ele não acredita naquelas coisas prontas que aparecem no colo, né? Ele sabe exatamente quais são os marcadores para ele poder construir um time. E ele sabe que tem que fazer um bom processo, que isso não é garantia de resultado, que ele precisa de um tempo de avaliação, mas que se alguns marcadores não acontecem rápido, provavelmente os próximos também não irão acontecer, então ele descontinua, começa o processo de novo, sem pressa, sem velocidade. E eu percebo uma falha em muitos negócios médios e grandes que poderiam crescer mais rapidamente, um erro na expectativa da contratação, achando que o bom profissional está na esquina esperando e que o bom profissional só deseja boa remuneração, se eu pagar bem está tudo bem, não é? Sem entender um pouco, né, quando você vai trazer um profissional de nível sênior ou numa categoria tática alta da tua empresa, você vai precisar fazer concessões, falar, o que eu vou precisar permitir que ele toque, né? Eu não vou poder ficar mandando mais em tudo. Então, tudo isso aí acelera para mim esse processo de empresas que têm grande inteligência emocional e provocam resultado. Tem duas leituras que, para o pequeno empresário, eu falo que são fundamentais. Se ele pudesse dedicar algumas horas para o mito do empreendedor e mais esperto do que o diabo. Porque essa combinação, para mim, é assim, o mais perto que o diabo, ele vai aprender muito a se conhecer, ele vai aprender muito a entender de onde que vem aqueles gatilhos que às vezes está empurrando ele para fazer coisas que ele já tem uma fumacinha dizendo, não devia ir por esse lado, né? O que está acontecendo que ele está sendo forçado a ir para lá, ou ele está se forçando a ir para lá. E o mito do empreendedor justamente para ele poder entender ali, um negócio não prospera eu sendo um bom administrador, o negócio não prospera eu sendo um bom técnico, e o negócio não prospera eu sendo um bom vendedor, eu sendo um bom empreendedor de vender ideias, né? Ele prospera quando ele tem alguém que saiba construir esses pilares muito bem através do seu autoconhecimento e através de uma boa montagem do time. Precisa ter tempo, dedicação, aí, prioridade para ir dar uma olhadinha nesses conteúdos aí. Eu estava vendo justamente essa semana, tem um outro ponto que eu acho que dá para conectar aqui, principalmente quando a gente estava para brand, né, essa questão de inteligência emocional.
A gente está aqui em fevereiro, para quem não sabe, a gente está gravando aqui fevereiro de 2025, né? Sei lá quando que você está assistindo isso. Já estamos se preparando para o carnaval e provavelmente você vai ver no carnaval. Mas essa semana vai ter o Super Bowl lá nos Estados Unidos, né? Que é a final do futebol americano. Eu estava vendo notícias a respeito, porque Super Bowl para a área de marketing, de publicidade, é um evento, icônico, né? porque esse ano eles estão cobrando $8 milhões cada 30 segundos. Eu estava vendo justamente... Tem que valer a pena, né? Tem que ser muito bem pensado como você vai usar esses 30 segundos, né? Ou esses 8 milhões. Esses $8 milhões. Mas o fato é assim, até pensando como a narrativa, você estava falando de atrair pessoas para sua equipe, e a gente sempre fala que essa conexão com os valores, né? Se você alinha valores pessoais, né? Das pessoas que você está trazendo com os valores da marca, valores até do próprio empreendedor, é muito mais fácil essa conexão. E quando a gente pensa nessa narrativa, né? A narrativa, as emoções que vão conduzindo a narrativa da marca. Eu estava vendo um dos casos aí de comerciais que vão passar essa semana lá no Super Bowl, que é do Google. Eu achei muito interessante. O Google, ao invés de fazer um comercial único nos Estados Unidos inteiro, que é o tradicional, que as grandes marcas fazem, ele vai fazer 50 comerciais diferentes, um comercial para cada um dos estados americanos. Então vai ter 50 comerciais de 30 segundos ao invés de um comercial único, né? E com isso ele está, primeiro, se aproximando de cada um dos estados. E qual está sendo a estratégia dele? Ele está contando histórias de pequenas empresas de cada um desses estados, né? Aquelas empresas que não aparecem nos holofotes, né? Mas que têm histórias inspiradoras, histórias de fundadores ou dos empreendedores que realmente encontraram soluções, e o Google está fazendo conexão justamente com a inteligência artificial do Google, né? Como que esses empresários estão utilizando a inteligência artificial em negócios que você nem imagina que eles estão utilizando a inteligência artificial, mas como que eles estão utilizando e como isso está impactando o negócio deles e está criando novas soluções ali para o modelo de negócio deles e para a área de negócio onde eles estão inseridos, né? Mas eu achei muito interessante porque isso é uma narrativa que a marca vai construindo, e eu vi que eles vão fazer inclusive uma extensão disso até para o Brasil, contar histórias, né, em vários países e tal, empresas de cada um dos países. Mas o Google está tentando o quê? Fazer uma aproximação, né? Gerar essa conexão, com essa proximidade, você humaniza a marca, você aproxima do seu consumidor, você inspira, porque você está trazendo casos reais e as pessoas se identificam com aquele caso, porque é um caso geograficamente mais próximo daquelas pessoas que estão assistindo, e como isso vai gerando conexões emocionais muito fortes também, né? Vai criando uma experiência para a marca, que eu acho que é muito legal. Então, de vários comerciais que eu já estou vendo que vão passar, eu achei muito legal esse case justamente por isso. É uma forma de você utilizar essas conexões emocionais que ligam diretamente com o fortalecimento da marca, mas de uma maneira que eles vão criar praticamente uma plataforma, que depois desses 30 segundos eles vão estender para mídias sociais, para a internet, eles vão contar mais detalhes daquela história, de repente a pessoa vai poder assistir com mais detalhe, né, a história daquela empresa e tudo mais. Mas como você vai encontrando formas de conectar emocionalmente a sua marca com o seu público, e com isso você vai estreitando esse relacionamento, consolidando esse relacionamento e criando fãs, criando pessoas que são leais à marca, justamente porque você fez essa construção bem feita. É isso aí. E aí eu tava lembrando, né, meu Reu, dentro da tua experiência e atividade lá, uma das dificuldades é entender se o empresário está sendo inteligente emocionalmente no momento da proposta, para saber que os resultados não vão acontecer em 3 semanas. E muitas vezes ele denota isso, né? E fala, não, eu entendo. Vai precisar de um tempo, né? E daqui a 3 semanas ele está perguntando você, não está dando resultado. Ainda não está dando resultado. Pensa, nós estamos falando de emoções, né? E aí eu tenho que fazer ele olhar para números. E os números muitas vezes não são aceitos pela emoção. Os números eles estão mostrando alguma coisa. E eu quero ver outras. Ou se os números estão mostrando que está faltando um pouco da responsabilidade dele, da equipe, para trabalhar um pouco em cima desses números, mas ele não quer ver isso porque a responsabilidade é dele, né? Então ele
transfere a responsabilidade para outro. É muito comum, né? Muito comum. Eu não sei se é o lugar aqui, desculpa, eu não sei se é o lugar aqui onde na gravação anterior você estava só na pergunta, mas deixa eu jogar uma pimenta nessa história. É o lugar, não pode. Eu quero A gente vai deixar esse lugar vazio. Ele é o host e nós somos os co-hosts. Você jogou uma bola pingando aí que eu estava pensando a respeito disso. Quando eu estava falando anteriormente sobre construção de marca, empatia, eu estava pensando um pouco a respeito disso. Na construção de marca pessoal, né? Tal da personal branding, né? Que na verdade é uma estratégia cada vez mais comum, onde você tem o líder da empresa, o líder da marca, cada vez mais personificando aquela marca, né? Ele aparecendo, ele sendo o porta-voz da própria marca e tudo mais. Se a gente pensa, qual é o nível de inteligência emocional de um Pablo Marçal, de um Thales Gomes? Olha só, esses caras são muito bem sucedidos. A gente não pode falar absolutamente nada em relação a sucesso empresarial, sucesso financeiro e tudo mais. Mas será que isso é inteligência emocional? Eu fico me perguntando a respeito. Eu estava pensando sobre isso outro dia, quando eu estava vendo justamente as polêmicas do Thales Gomes, lá da G4 Educação, onde ele toca em pontos muito sensíveis, né? Assim, para a massa. Você, muitas vezes, até expor a sua opinião de uma forma muito contundente, geralmente você vai... É aquela lógica da polarização, né? Você vai ter as pessoas que vão se apaixonar por você, tem as pessoas que vão odiar você. Mas eu acho que é isso. E quanto que isso é uma estratégia, inclusive, para que você vá ter esse sucesso financeiro, econômico, empresário e tudo mais. Então, existe uma inteligência técnica, e não tenho nenhuma dúvida que existe uma inteligência técnica. E a emocional para suportar isso. Agora, inteligência emocional para suportar isso, e será que está gerando... A tal da empatia, por exemplo. Será que ele está sendo empático? É que a questão é, você precisa agradar a todos? Como eu sei quem você é, se eu não sei quem você não é? E isso tem a ver com autoconhecimento. Então, mas eu preciso... Se eu me importo demais em agradar os outros, talvez o meu nível de inteligência emocional, o meu autoconhecimento não é... Exatamente. Não é o suficiente para... Estrategicamente, eu ser autêntico e me posicionar... estrategicamente, faz eu ter os tais dos haters. E ter haters é importante, porque separa o joio do trigo. Se eu tenho haters, aqueles que gostam do meu posicionamento vão olhar os haters e falar assim, ele tem razão mesmo, esses caras é que não entendem. E se você não tiver um posicionamento claro, que inclusive vai afastar aqueles que não te interessam e aproximar os que te interessam, que pensam como mais próximo a você, você não fica em evidência. É por isso que eles acabam ficando em evidência e nesse trabalho estratégico, com a capacidade de suportar isso, às vezes sai fora um pouco ultrapassa os limites. E aí isso tem que ser corrigido. Então essa liberdade de ser autêntico, ela precisa ser um pouco gerenciada. Então eu preciso ser mais autêntico, para de não ser ninguém, né? E de não falar o que você pensa e não se posicionar, mas sabendo gerenciar alguns limites, inclusive os limites estratégicos. Até aqui é bom ir, é interessante eu ir, até aqui é melhor eu não me meter com isso. É melhor não. Mas essa questão da inteligência emocional, quando a gente pensa, tem autoconsciência, que a gente está falando muito, né? A gente se conhecer, a gente saber como que a gente pensa e tudo mais. A partir disso, a gente saber como que a gente reage a tais situações e a gente se controlar. Então, ter essa autorregulação. Onde muitas vezes... pode ser que tenha passado do limite porque não conseguiu se controlar em alguma situação, em alguma entrevista, etc. Pablo Marçal, durante as eleições, teve algumas situações ali que talvez tenha fugido do controle dele, pelo fato de ele, mesmo ele se conhecendo, e ele tendo ali a estratégia dele, pode ter passado do limite em alguns momentos. Mas tem a questão da empatia, como eu falei, que a empatia, eu acho que fica longe dessa história, porque ele não está se colocando no lugar de outras pessoas, está se colocando no lugar daquelas pessoas que são os fãs, são as pessoas que ele quer atingir e até de uma maneira gerar lucro, né, e tudo mais. Só que as outras pessoas que não pensam igual a eles, ele não se coloca no lugar delas. É para colocar ou não é para se colocar? Essa é outra discussão. Mas o fato é que essa questão da empatia me parece que fica um pouco fora desse assunto. Agora tem a questão das habilidades emocionais, de como você gerenciar ou tentar mover as outras pessoas para conduzir a emoção das outras pessoas. Então, capacidade de liderança, de comunicação, de você realmente influenciar as pessoas e tudo mais. E aí eu vejo também algumas deficiências nessa situação, desses líderes, né, que são polêmicos, onde muitas vezes eles estão movendo as pessoas que são de acordo e a favor das posições dessas pessoas,
Só que aquelas pessoas que não são de acordo com as opiniões deles, eles simplesmente, é como se eles descartassem. Estrategicamente, eles querem polarizar, eles querem ser o nós versus eles. Mas eu tenho dúvida se isso está contribuindo. Tudo bem, está contribuindo com o bolso deles, não tenho dúvida nenhuma. Está contribuindo com a sociedade, tenho dúvida. Se isso não está criando mais problemas de divisão na sociedade. Porque quando pensa princípios, eu tenho um princípio que é muito claro e muito caro para mim, que eu sou contra tudo que gera desunião, separações e tudo mais. E eu vejo essas polarizações muitas vezes gerando essa separação. As pessoas, uma parte está do lado de lá do muro, outra parte está do lado de cá do muro e não se conversam, não tem. Então eu acho que isso, pensando para a sociedade, talvez não seja complexo. Eu não quero nem entrar nessa discussão, senão vai ter que virar um outro episódio. Eu perguntei para você entrar. Não, vai ter que ter outro episódio, porque aí eu vou longe. Eu não vou entrar e, inclusive, eu vou entrar finalizando, porque eu percebo na tocada dessa galera aí uma presença muito grande de, cara, se você quer fazer o que precisa ser feito, você me acompanha. Se você não quer fazer, você não me acompanha. Então, a grande visão que eles fazem ali é o seguinte, cara, se você não quer, se você não consegue fazer o que precisa ser feito, você não tá entre nós. E eles são muito contundentes nisso. Eu acho que a grande visão é isso aí. Com relação ao resultado, através da inteligência emocional, eu sempre vi isso como um conta corrente. Então, eles não são a prova de tudo. Eles também têm crenças, eles também têm as emoções, também têm um ambiente que afetam. A grande sacada para mim é que esse resultado é um conta corrente. Se você tem mais inteligência emocional na maioria das suas ações, você fatalmente vai ter mais resultado. Então, observem todos aí. Se você não tiver tendo resultado, provavelmente sua conta corrente de inteligência emocional não está boa. Porque você poderia ter mais inteligência na hora de determinadas ações e isso está provocando os resultados que você tem. Coisa que também essa galera fala muito. Falou, cara, teu conta corrente tá negativo, tá equilibrado demais, você tá oscilando muito. E é um desafio que eu olho muito para mim, né? Eu olho muito para mim mesmo, fala, como é que tá o meu conta corrente? Por que eu não tenho saldos melhores? Provavelmente porque eu não tenho inteligência emocional suficiente para ter saldos melhores. Mas, se os nossos ouvintes internautas quiserem levar o Paulo Razeiro, quiserem saber mais sobre o Paulo Razeiro para a construção da inteligência emocional do seu brand, como é que eles podem fazer? O que eles devem fazer? Legal. MR Tempo, a gente é focado aí nessa estratégia de gestão de marcas. A gente falou aqui o episódio todo sobre como conexões emocionais é uma base para você construir as marcas e a gente justamente desenvolve estratégias para gerenciar de que maneira que a gente vai acionar as emoções dos públicos, tanto internos quanto externos, de cada uma dessas marcas para fazer com que essas marcas fiquem cada vez mais fortes, sólidas, impactantes e inesquecíveis na cabeça dos públicos todos. Então é dessa maneira que a gente vai construindo, né, o resultado para as empresas. E é interessante que tudo que a gente falou aqui hoje, eu acho que talvez fique uma mensagem muito clara de que a importância de você ter esse autoconhecimento e gerenciar essas emoções dentro das empresas, em cada uma das nossas áreas, em todas as áreas das empresas. Promover isso, né? Promover. Exatamente. Então é algo assim que precisa ter essa conversa, colocar na mesa e fazer uma gestão realmente, uma estratégia de gestão. E a Rec Sales Performance? Na Rec Sales Performance a gente ajuda a trabalhar growth marketing para gerar demanda através de presença digital, tráfego, conteúdo, que leva ao relacionamento e leva às vendas. O nosso grande objetivo é ajudar as empresas a gerarem maior demanda, né, aquisição de leads para conversão em vendas. E aí, jogo para o Eli. E na Jump, nós somos uma consultoria de vendas e gestão comercial. Eu gosto muito de dizer que provavelmente o seu negócio poderia ter um método de gestão comercial mais eficaz, mais eficiente. E pode ser que você nem tenha nenhum método de gestão comercial e a nossa proposta é realmente te ajudar. A gente vai desenvolver esse método através do líder comercial e nós vamos também capacitar o teu time de vendas. Ele vai aprender a vender através de
técnicas de relacionamento, num processo de venda e principalmente a gente é muito forte nessa transformação de venda transacional consultiva ou no atendimento de venda consultiva. É isso que nós fazemos lá e, inclusive, através de muito desenvolvimento da inteligência emocional. A gente procura fazer o desenvolvimento tanto do líder quanto da equipe e até do empresário para que ele se conheça melhor e ele entenda como isso pode influenciar os resultados da empresa dele. É isso aí? Maravilha, ficamos por aqui. Mais um episódio do Melhor de 3. Um abraço, gente. Até a próxima.